A norma 12, que é a norma da Autoridade Marítima para o Serviço de Praticagem, acabou de receber uma nova atualização depois de mais de 12 anos e deixou todo mundo que estuda para o processo seletivo a categoria de praticante de prático, o PSCPP, extremamente preocupado. Nesse vídeo, eu vou te explicar exatamente quais foram as alterações que têm mais chances de impactar o próximo processo seletivo e por que eu acredito que temos mais pontos positivos do que negativos nessas novas regras. Seja bem-vindo ao canal Futuro Prático. Meu nome é Felipe Campos e nesse vídeo eu vou trazer um assunto muito importante para quem está estudando para o próximo PSCPP. As novas regras da segunda revisão da norma 12, publicada no Diário Oficial da União no dia 2 de junho de 2023. Primeiramente, eu quero deixar bem claro aqui que essa é uma opinião minha e que é baseada no meu conhecimento e na minha experiência sobre os assuntos relacionados à praticagem. Eu sei que muita gente aqui não vai concordar, outros vão concordar, mas eu acho importante a gente fazer esse tipo de análise, principalmente porque muitos de nós estamos dedicando nossas vidas para isso. Então, qualquer coisa, qualquer assunto, qualquer informação que possa nos ajudar a tomar melhores decisões para nossas vidas são válidas e devem ser discutidas. Para você ter noção da importância desse assunto, a primeira revisão da norma 12 estava em vigor desde o dia 15 de abril de 2011, há mais de 12 anos atrás. E a nova revisão, a segunda revisão da norma 12, ela foi publicada agora no dia 2 de junho de 2023. E ela traz alterações substanciais para o serviço de praticagem. A minha intenção aqui não é fazer uma análise exaustiva de todas as diferenças entre a norma antiga e a norma nova, mesmo porque isso aí ia demandar algumas horas. O que eu quero fazer aqui é trazer uma análise das principais diferenças que, na minha opinião, tem alguma chance de impactar no próximo processo seletivo. E para isso, eu agrupei essas diferenças, essas principais alterações, em 3 grandes tópicos. O primeiro tópico, a escala de rodízio única do serviço de prático e a frequência mínima de fainas por prático. O segundo tópico, a alteração da idade do prático efetivo. E o terceiro tópico, as situações e critérios para remanejamento dos práticos. No meu entendimento, essas são as principais alterações que podem afetar tanto a data quanto a quantidade de vagas do próximo processo seletivo. Então bora começar com o primeiro grande tópico, aero, que é a escala de rodízio única do serviço de prático e a frequência mínima de fainas por prático. Analisando os artigos 2.26 e 2.27, a gente percebe a preocupação que a Autoridade Marítima teve com alguns pontos da escala de rodízio única de serviço de práticos. São eles: ter mais controle sobre a troca de período de escala entre práticos, tornando o processo um pouco mais formal e um pouco mais burocrático, impedir que práticos que não estejam na escala de rodízio única executem fainas de praticagem no dia, dar transparência para a escala, disponibilizando ela e suas atualizações nas páginas da internet das suas respectivas capitanias dos portos, criação de uma faixa de fainas para tentar impedir que práticos realizem menos ou mais manobras que uma faixa definida estabelecida pela DPC através de um cálculo para cada zona de praticagem. Mas qual seria o objetivo da Autoridade Marítima com essas alterações? No meu entendimento, seria para tentar manter uma escala de rodízio única equilibrada entre todos os práticos habilitados de cada ZP, impedindo que uns manobrem muito e outros manobrem pouco. Existe um trecho do inciso 2.27.2 que para mim é um dos mais importantes, porque ele basicamente expõe toda a motivação das alterações feitas nessa parte. Para efeito de verificação da manutenção e da habilitação do prático de uma ZP, ao final de cada período quadrimestral, é esperado que todos os práticos habilitados de uma mesma ZP executem um número de fainas de praticagem próximo à média das fainas de praticagem daquele período naquela ZP, admitindo-se uma faixa de tolerância para mais ou para menos. Ao se alcançar essa distribuição do número de fainas de praticagem entre todos os práticos habilitados, é possível afirmar que o serviço dos práticos naquela ZP está equilibrado para aquele quadrimestre. Em contrapartida, se houver práticos com número de fainas de praticagem abaixo ou acima daquela faixa de tolerância, há indícios de possível desequilíbrio na aero, o que implica em providências a serem tomadas pelo RUSP e supervisionadas pelo capitão dos portos. Muito bem, mas como que a DPC
chegou nesse valor médio quadrimestral de fanas por prático para cada zona de praticagem. O cálculo ele é bem simples. A cada ano, até o mês de fevereiro, a DPC soma o número de fanas realizados nos 2 anos anteriores e divide esse valor pela lotação da ZP multiplicada por 6. Essa multiplicação por 6 é porque existem 3 quadrimestres um ano e foram somadas fanas de 2 anos, totalizando 6 quadrimestres. Para esse conceito ficar bem claro, vamos fazer um exemplozinho. Digamos que na fictícia ZPX, que possui uma lotação de 40 práticos, tenham sido realizados 7.000 fanas no ano de 2021 e 7.400 fanas no ano de 2022. Qual seria a média quadrimestral de fanas para o ano de 2023 dessa zona de praticagem? Seria a soma das 7.000 fanas de 2021 com as 7.400 fanas de 2022, totalizando 14.400 fanas, dividido por 240, que é o resultado da multiplicação de 6 pela lotação de 40 práticos dessa zona de praticagem. O resultado disso são 60 fanas por prático por quadrimestre. Esse seria o número de fanas que cada prático teria realizado, em média, nos quadrimestres dos 2 anos anteriores, caso as fanas fossem igualmente distribuídas entre todos eles. E qual seria o número mínimo de fanas por quadrimestre por prático dessa ZP fictícia, que é exatamente o valor informado no anexo 2F da norma 12. Seria 50% desse valor calculado, que nesse exemplo dariam 30 fanas por prático. É aí que entra o conceito de faixa de fanas proposto pela DPC nessa nova norma 12. Um prático dessa fictícia ZPX, ele deve realizar pelo menos 30 fanas em cada quadrimestre de 2023 para conseguir cumprir o plano de manutenção de habilitação de prático. Em contrapartida, um prático dessa fictícia ZPX só pode realizar 50% a mais que a média calculada para sua ZP no quadrimestre, que no caso dessa ZP em específica, nesse exemplo, seriam 90 fanas. Se todos os práticos habilitados dessa ZP ficarem oscilando entre 30 e 90 fanas, a DPC considera que essa escala de rodízio única está equilibrada para esse quadrimestre, para essa ZP. Além disso, a DPC pede que as escalas de rodízio única sejam publicadas e mantidas atualizadas nos sites das respectivas capitanias dos portos de cada zona de praticagem. Quais seriam os pontos positivos e negativos dessas alterações? Bom, caso essas novas regras sejam realmente seguidas à risca, a gente vai ter algo inédito no Brasil, que é o acesso à escala dos práticos no site das suas respectivas capitanias, e a gente vai poder finalmente ter uma ideia de como está a escala do prático em cada zona de praticagem. Isso com certeza não é algo que agrada à praticagem, tendo em vista que a escala de rodízio única é mantida sob certo sigilo em todas as zonas de praticagem, e é exatamente por isso que eu tenho minhas dúvidas quanto à real aplicabilidade dessas regras. Mas no geral, eu achei essas alterações na escala de rodízio única e a criação dessa faixa de fanas algo muito positivo para quem estuda para o processo seletivo. A ideia de que todos os práticos habilitados sejam realmente responsáveis por uma quantidade parecida de fanas, além dessa necessidade de dar transparência nas escalas, pode levar a alguns cancelamentos de habilitação no médio ou até mesmo no curto prazo, porque a falta de um regramento claro da norma 12 antiga deixava uma margem para interpretação e para alterações, digamos, um tanto nebulosas nessa escala de rodízio. Agora vamos entrar no segundo tópico desse vídeo, a alteração da idade do prático efetivo. Essa alteração deixou muita gente que estuda para o PSCPP desesperado, porque num primeiro momento, o aumento da idade do prático efetivo de 70 para 75 anos parece que só vai adiar ainda mais a data do próximo processo seletivo. Mas eu vou te mostrar por que essa alteração não foi tão ruim quanto parece. A grande verdade é que a norma podia ter alterado essa idade para 80, 90, 100 anos, que isso praticamente não faria muita diferença. O que a gente precisa realmente enxergar é o que está acontecendo no mundo real. Com que idade média os práticos estão realmente pendurando a chuteira, estão tendo seus certificados de habilitação cancelados? Pegando a média de idade dos cancelamentos dos últimos 5 anos, a partir de 2019, a gente percebe que os práticos estão tendo seus certificados cancelados com uma média próxima dos 74 anos. Então, o que essa alteração fez, na verdade, foi trazer esse número mais próximo da realidade. De que adianta constar na norma que o prático deixa de fazer parte do efetivo a partir dos 70 anos, se na realidade ele continua manobrando normalmente na zona de praticagem? Se a gente focar apenas nos números, pode parecer que essa alteração de idade do prático efetivo foi algo terrível
para o processo seletivo, porque pelo artigo 2.47, a abertura de uma vaga em uma zona de praticagem, ela acontece justamente quando o efetivo fica menor que a lotação. E o aumento da idade do prático efetivo de 70 para 75 anos teria reduzido o número de vagas do próximo processo seletivo de 62 para 41, o que representa uma queda de mais de 34%. Mas o que a gente precisa entender é que o número de práticos efetivos é apenas uma das referências para efeito de cálculos de vagas de um PSCPP, como consta no artigo 2.46. Existem outras inúmeras coisas que o DPC leva em consideração para decidir sobre a abertura de um novo processo seletivo. Agora vamos tentar extrair o lado positivo dessas alterações. O prático, que completar 70 anos agora, ele não vai mais poder solicitar ao DPC a sua dispensa para uma área específica da ZP em decorrência de fainas de praticagem mais severas, conforme estabelecido no inciso 2.28.2. Essa prerrogativa ela é dada exclusivamente aos práticos que não fazem mais parte do efetivo. Ou seja, o prático com 70 anos ele vai ser obrigado a continuar manobrando em toda a zona de praticagem até os seus 75 anos. Isso aí por si só já pode levar alguns práticos, principalmente aqueles que estão em zonas de praticagem com condições de mar mais severo, a querer aposentar mais cedo. E para fechar essa minha análise, vamos ao terceiro e último grande tópico desse vídeo: as situações e critérios para remanejamento de práticos. Eu realmente não sei por que as pessoas que estudam para o PSCPP ficaram sem dormir por conta dessas novas regras. Eu, pessoalmente, achei elas muito positivas. As regras novas, diferentemente do que acontecia na norma 12 anterior, as situações em que podem acontecer remanejamento, elas estão descritas em 5 condições específicas e não tem mais margem para interpretação subjetiva. Aquela condição genérica de necessidade de serviço da norma 12 antiga, que podia ser utilizada para basicamente qualquer tipo de remanejamento e que efetivamente foi, ela foi excluída dessa nova revisão. Agora, qualquer coisa que não se enquadre dentro dessas 5 condições apresentadas no inciso 2.48.1 não pode ser passível de remanejamento. Vamos dar uma analisada nas 5 condições. Primeira condição: criação de ZP. Essa condição já existia na norma 12 antiga, mas foi especificado que se uma ZP for criada do zero, o prático de todas as ZPs podem concorrer ao remanejamento. Isso faz todo sentido. Segunda condição: extinção de ZP. Essa também já existia na norma 12 antiga, e agora especificaram que somente os práticos da ZP extinta podem ser remanejados. Isso também faz todo sentido. Terceira condição: fusão de ZP. Essa condição não estava especificada na norma 12 antiga, mas já foi efetivamente aplicada em 2020, quando fundiram a ZP 11 de Sergipe com a ZP 10 de Maceió. E alguns práticos de ambas as ZPs foram remanejados para outras ZPs, inclusive para a ZP 15 no Rio e a ZP 16 em Santos. Agora, essa nova condição foi oficializada na norma 12 e eles especificaram que somente os práticos das ZPs fundidas podem ser remanejados para outra zona de praticagem. Quarta condição: o número de práticos habilitados da ZP ficar inferior a 3. Essa condição foi adicionada nessa nova revisão da norma 12 e é claro que isso aí só vai poder acontecer em zonas de praticagem muito pequenininhas, e se um dia vier a acontecer, provavelmente serão remanejados pouquíssimos práticos, isso aí se algum prático estiver disposto a se voluntariar para participar do remanejamento. Quinta e última condição: a redução no número de fainas de praticagem impactar negativamente na manutenção de qualificação dos práticos em uma determinada ZP. Essa é a condição que está tirando o sono de muita gente. Alguns candidatos, eles acham que essa condição pode ser utilizada de forma deturpada, com o intuito de remanejar práticos de ZPs que têm pouco movimento para ZPs bem mais movimentadas. Antes de se desesperar e de querer arrancar os últimos fios de cabelo que restam nessa sua cabeça, leia bem a redação e tente entender a intenção por trás de quem escreveu essa norma. Isso é muito importante para a gente conseguir interpretar a norma de forma adequada. O número de fainas ele tem que impactar negativamente na manutenção da qualificação dos práticos. O próprio artigo 2.48.1 ele define que isso é algo excepcional. Não é porque o prático está numa zona de praticagem que manobra pouco que essa regra pode ser utilizada para remanejá-lo para uma ZP que manobra muito. Não. Para poder reduzir a lotação de uma ZP, vai ser preciso provar que a atual lotação está afetando negativamente a manutenção da habilitação dos práticos. Hoje, com exceção de Natal, eu acredito que todas as ZPs do Brasil, os práticos estejam conseguindo cumprir o número mínimo de fainas quadrimestral proposto pelo anexo 2F. Portanto, eles têm condição plena de cumprir
o plano de manutenção de habilitação de prático. Essa regra foi criada para lidar com situações excepcionais, como, por exemplo, um acidente com barragem que aconteceu em Mariana em 2015 e afetou a ZP14 em Vitória por anos. Inclusive, até hoje, a ZP ela não recuperou a movimentação pré-Mariana. Na época do rompimento da barragem, já existia a condição genérica de remanejamento por necessidade de serviço e nem assim ela foi utilizada. A lotação da ZP14 ela não diminuiu por conta dos acontecimentos excepcionais e os práticos de lá não foram remanejados. O que te faz pensar que a autoridade marítima, depois de criar regras bem mais restritivas, vai fazer mau uso dessa condição excepcional? Eu, pessoalmente, eu não acredito nisso. Agora, para qual ZP esses práticos podem ser remanejados? Quem que vai receber esses práticos? Isso também não estava definido na norma 12 antiga e era uma questão discricionária aberta à interpretação da DPC. Em 2020, quando houve o remanejamento de alguns práticos, após a fusão da ZP11 de Sergipe com a ZP10 de Maceió, foram levantados muitos questionamentos e o próprio TCU solicitou, através de um acórdão, que a DPC elaborasse regras mais claras sobre essa questão de remanejamento de práticos. Toda essa parte nova de remanejamento proposto por essa nova revisão da norma 12 é, em parte, resposta a esse acórdão do TCU, e agora existe até um cálculo para definir quais EPs têm prioridade em receber práticos e quais não podem receber esses práticos. Bora dar uma olhada no texto da norma. A linha G do inciso 2.48.2 diz: as EP que estiver com o número de práticos habilitados igual ou maior que a lotação estabelecida em norma não será selecionada para receber práticos remanejados. E a linha I diz: para a definição das EPs que receberão os práticos a serem remanejados, será adotado como critério de prioridade as EP que obtiveram o maior quociente resultante da divisão da sua lotação estabelecida pelo respectivo número de práticos habilitados na ocasião da definição das EP de destino. A linha J continua: os resultados serão aproximados até a segunda casa decimal. Em havendo empate, a DPC determinará, por seu critério técnico, as EP que receberá o prático. Muito bem, então as EP que tiver o maior valor da razão de sua lotação pelo número de práticos habilitados terá prioridade em receber práticos remanejados. E as EP que tiver essa razão menor ou igual a 1, o que significa que o número de práticos habilitados é igual ou maior que sua lotação, não pode receber práticos remanejados. Vamos analisar uma tabela para entender quais as EPs que atualmente não podem receber práticos remanejados, quais podem receber e qual seria a ordem de prioridade de recebimento. Pela tabela e analisando as regras, podemos perceber que apenas 7 EPs estão atualmente aptas a receber práticos remanejados. São elas: a ZP1 no Amapá, a ZP2 no Amazonas, a ZP5 em Fortaleza, a ZP14 em Vitória, a ZP16 em Santos, a ZP17 em Paranaguá e a ZP19 em Rio Grande. Todas as demais EPs caem na linha G do inciso 2.48.2, onde o número de práticos habilitados está igual ou maior que a lotação. E qual é a ordem de prioridade entre essas 7 EPs que estão aptas a receber práticos remanejados? Em primeiro lugar, temos a ZP2 no Amazonas, que for com o maior valor da divisão da sua lotação pelo número de práticos habilitados, com 1,21. Em segundo lugar, temos a ZP5 em Fortaleza, que for com um valor de 1,15. Em terceiro lugar, temos a ZP19 em Rio Grande, que for com um valor de 1,13. As outras 4 ZPs, Amapá, Vitória, Santos e Paranaguá, ficaram empatadas em quarto lugar, porque utilizando a linha J do inciso 2.48.2, que faz o arredondamento para 2 casas decimais, todas ficaram com um valor de 1,03. Portanto, cabe à DPC decidir entre essas 4 EPs, por seu critério técnico, quem deve receber os práticos remanejados. Analisando os números, eu acabei percebendo uma situação curiosa. A ZP22 em Ibituba, que teve um crescimento expressivo no número de fainas de 2021 para 2022, ela acabou diminuindo a sua lotação de 6 para 4 práticos nessa nova norma 12. A única outra ZP que também mudou sua lotação foi a ZP7 de Natal, que também acabou reduzindo sua lotação de 6 para 4 práticos. Mas a diferença é que Natal é uma ZP que tem diminuído muito a movimentação dos últimos anos e tem sofrido bastante com a falta de manobras. Num primeiro momento, eu não entendi essa redução de lotação da ZP22 em Ibituba, mas depois que eu analisei os números, eu consegui chegar numa conclusão bastante interessante.
Ao fazer essa redução de lotação de 6 para 4 práticos, Imbituba passou a ter um número de práticos igual à sua lotação, o que efetivamente impede que a ZP possa receber qualquer prático que eventualmente venha a ser remanejado, de acordo com a linha G do inciso 2.48.2. Perceba que se Imbituba não tivesse diminuído sua lotação de 6 para 4 práticos, ela ficaria em primeiríssimo lugar dessa lista, com seu valor de quociente de 1,5, e seria provavelmente a primeira ZP a receber práticos em um eventual remanejamento. Chegamos ao final da análise desses 3 tópicos, e fica aquela pergunta, aquela dúvida, qual deve ser o impacto disso tudo no próximo processo seletivo? Num primeiro momento, a parte que mais me assustou foi a alteração da idade do prático de 70 para 75 anos, mas analisando mais a fundo, eu acredito que isso possa vir a ter um impacto positivo no médio ou no curto prazo. E no geral, eu achei as demais alterações muito positivas para o PSCPP, isso caso elas sejam seguidas, né? Porque a gente sabe que nem sempre no mundo real as coisas que estão escritas no papel são aplicadas, e a gente vai precisar esperar para analisar se essas alterações realmente vão impactar no número de cancelamentos nos próximos quadrimestres. Eu ainda acredito fortemente em um PSCPP entre 2024 e 2025, mesmo porque a alteração de um número, no papel pelo menos, não muda nada o fato de algumas EPs estarem realmente precisando de novos práticos, e a demanda não foi afetada simplesmente por causa da mudança de uma regra. Enfim, muito obrigado por ficar aqui até o final vendo esse vídeo, vendo a minha análise sobre a norma 12. E agora eu quero que você me fale o que você achou, se você concorda, se você discorda do que foi exposto aqui, por que você concorda, por que você discorda. Eu realmente quero fazer um debate saudável sobre esse tema, e eu acho que todos nós candidatos que estamos dedicando nossas vidas para o próximo PSCPP, a gente só tem a ganhar com esse tipo de discussão. Faz mais de 2 anos que eu postei meu primeiro vídeo no canal sobre o processo seletivo, e eu acabei optando por priorizar meus estudos, ao invés de fazer produção de conteúdo, mas hoje, com mais de 4.000 horas de estudo e com muito mais cabelo branco, muito mais barba branca, eu realmente me sinto preparado para o próximo processo seletivo, e eu posso me dar o luxo de eventualmente fazer algum tipo de conteúdo sobre o processo seletivo, ao invés de ficar bitolado só estudando para a próxima prova. Eu gosto de produzir conteúdo, como vocês podem ver, eu prezo pela qualidade, eu fiz investimento em luz, em câmera, eu estou no meu escritório, na minha caverna de estudo, e eu pretendo realmente continuar produzindo conteúdo para o PSCPP, especificamente para o processo seletivo durante os próximos meses, até sair a prova, porque agora eu me sinto realmente preparado. E se você não segue o canal ainda, siga o canal e fique por dentro dos próximos vídeos que eu vou lançar. Inclusive eu tenho um tema bem polêmico para o meu próximo vídeo, que é o projeto de lei 877 de 2022, proposto pelo senador Nelsinho Trade, e que quase acaba com o sonho de centenas de pessoas que, assim como eu, estudam para o PSCPP, mas que não são oficiais de náutica. Mas vamos deixar esse papo para o próximo vídeo. Muito obrigado, um abraço e bons estudos.